Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 em diante, do 6 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, obrigado, Senhor, pelo livre acesso a ela. E o poder do teu evangelho, tua palavra possa penetrar não só as nossas mentes, mas os nossos corações, e fazendo aquilo que ela é apta a fazer, que é separar, Senhor, espírito, alma, corpo, que é moldar e transformar nosso ser, que é alimentar a nossa fé, que é prover, Senhor, que cada vez mais sejamos fortalecidos na fé, no entendimento e na obediência a Ti, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, esse pequeno texto, Paulo está falando ao seu filho na fé, Timóteo, e mostrando a ele, ele está enfrentando a questão dos falsos profetas, dos falsos mestres, e das falsas doutrinas, e mostrando para ele qual a postura que ele deve carregar, a fidelidade que ele deve ter, e a diligência que ele deve ter no ministério. Muitas vezes o que a gente tem visto não é uma busca diligente da verdade, mas a negligência da verdade está ocorrendo no seio da igreja. E é importante que a gente diga isso, é importante que a gente sempre pontue isso, porque eu não preciso saber se tem falso mestre, não preciso saber se precisamos saber, porque os falsos ensinos, os falsos mestres têm levado pessoas a viver um evangelho frágil, um evangelho superficial, sem exortação, sem coisa, porque muita gente fala assim: pastor, o senhor exorta demais. Olha aqui o texto falando. Porque sem exortação, sem uma chamada de atenção para aquilo que é o evangelho, nós vamos transformar a vida evangélica numa religiosidade inútil, superficial e fácil de ser manipulada. Por isso tem pessoas seguindo padrões completamente distantes do padrão que a palavra nos chama. Mas ele está falando só para um líder? Não, todos nós fomos chamados a liderar de alguma forma. Nós temos que formar discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus vão liderar na sua casa, vão liderar na sua vizinhança, vão liderar no seu trabalho. De qualquer forma, nós temos sempre uma condição de liderança. Então não é só algo voltado para o chefe, para o pastor, mesmo porque o pastor não é o cabeça da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. O pastor é um membro como todos do corpo de Cristo, apenas com o chamado para dirigir, ajudar, ensinar e contribuir para que esse corpo possa se fortalecer, amadurecer
e se preparar para o noivo que é Cristo Jesus. Amém? Então, olhando esse texto, a gente pode trazer para nossas vidas, né? Pensar sobre as lideranças, sobre o que estamos ouvindo, sobre a diferença de postura e de posicionamento evangélico que a gente ouve, né? Porque muita gente se empolga com edifícios, se empolga com coisas grandes edificações, grandes multidões, e não percebe a essência. Nós estamos vivendo uma crise na igreja, né? E essa crise na igreja é uma crise moral, uma crise cultural, uma crise essencial. Ela não é só o mundo. Veja que a admoestação é para os fiéis, é para a igreja, não é para o mundo, mas principalmente para a igreja que desde lá e cada vez mais vem se deteriorando, né? Vem perdendo sua essência, né? Olha que ele começa dizendo: expondo essas coisas, irmãos, será bons ministros de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. É importante entender a doutrina, e doutrina é ensino. Qual é o ensino que tem na igreja? Que doutrina é essa que eu vivo? A doutrina da graça, a doutrina da palavra de Deus, pela qual nós temos ouvido, né? A palavra da fé e a doutrina que nós temos seguido e obedecido. E é importante saber disso, é importante definir isso, é importante discernir isso, né? Nós temos uma boa doutrina, a doutrina sã, a doutrina saudável, a doutrina bíblica, né? Tem tanta gente aí em igrejas com notoriedade tentando desmerecer a Bíblia, chegando ao ponto de chamar crente de idólatra de Bíblia, chegando ao ponto de achar que Jesus pode ser desconectado da sua palavra, o que é uma heresia enorme. Então vem com aquela postura academicista, vem com aquelas maneiras muito pomposas de falar coisas que não condizem com a verdade da palavra de Deus, né? E se nós somos negligentes, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Olha que coisa interessante: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Naquele tempo, muitas vezes, essas pessoas usavam lendas, histórias que estão muito mais apócrifas do que fazendo parte do cânon bíblico, utilizando muito do Antigo Testamento coisas inexistentes e que não fazem parte do cânon bíblico. Começam a inventar. Hoje não é diferente. Eles não inventam lendas, eles vêm com certas filosofias, com certas mudanças de pensamentos filosóficos e com hábitos diferenciados, começam a trazer a cultura do mundo para dentro da igreja, começa a vir aquelas ondas de coach, né? Que fala bonitinho de amor, mas não fala de justiça, não pega textos bíblicos, mas não tem exatamente a exegese real, a hermenêutica real da palavra de Deus para entender a Bíblia, para pregar o Evangelho, né? Fazem um apanhado e manipulam a mente das pessoas. Então, precisamos parar com essas lendas, com essas historinhas, né? Não deixarmos levar por isso e sermos mais bíblicos. E ele continua dizendo aqui: isso é para todos nós, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. É claro que o exercício físico é importante, é claro que a palavra de Deus está dizendo, não precisa fazer exercício, está vendo? A palavra de Deus está dizendo que eu não preciso, não, tanto é que ele termina aqui, nós vamos ver, cuida de si. Então, você precisa cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito, claro, sem excesso, sem dar esse valor maior à sua vida. Agora, ele está falando, o exercício da piedade é muito mais importante do que o físico. Se você está exercitando o físico, mas não está exercitando a piedade, você está substituindo o maior pelo menor valor. Então, o que é exercitar na piedade? Piedade é o quê? É viver uma vida que honra a Deus. Isso é piedade. Piedade não é fazer caridade. Piedade é viver uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus.
Exercita-te nisso, de que sua vida, em tudo que sua vida há, honra a Deus, em primeiro lugar. Isso é exercitar na piedade, isso é piedade. Um caráter piedoso é o caráter, a integridade de alguém que vive para a honra de Deus, para honrar a Deus. Então não adianta você exercitar fisicamente e desonrar seu corpo. Não adianta você exercitar fisicamente e desonrar a Deus em outras atitudes. Então precisa primeiramente exercitar na piedade. Então é isso que Paulo está. Ele está descaracterizando o fato do exercício físico, da importância de ter um corpo saudável. Ele está dizendo: você não pode colocar isso na frente de um exercício da piedade, de ser piedoso. Da mesma forma que a Bíblia não condena a riqueza, condena o amor ao dinheiro. Não, a Bíblia não condena a riqueza porque muitos dos personagens bíblicos foram ricos. Ele condena o amor à riqueza, né? Condena você substituir os valores celestiais pelos valores materiais, que é o que muitos de nós fazem, consciente ou não. E ele continua, né, dizendo aqui, né, fiel a esta palavra de acrescentação: ora, é para que esse fim que lutamos e nos esforçamos sobremodo, por quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, aquele que cresce, amadurece, aquele que se torna instrumento de Deus, a sua esperança não tem que deixar de ser apenas uma esperança utilitária, mas ela tem que ter uma esperança iluminada, uma esperança que olha para o fim pelo qual Jesus veio, que é a vida eterna, a salvação eterna, que é isso que a gente tem que colocar. A nossa esperança não está naquilo que conquistamos, nem nas pessoas, está em Cristo Jesus e na sua promessa, né? E ele vai, diz: ordena e ensina essas coisas, ninguém despreza a sua mocidade. Por que ele está dizendo isso? Porque apesar de Timóteo ser capacitado por Paulo, ser o filho da fé dele, ele era jovem. Então os mais velhos às vezes não iam ouvi-lo, porque achavam que ele era jovem demais para ter sabedoria e capacidade, e ele já tinha experiência. A experiência não tem nada a ver com idade. E às vezes é isso que passa pela nós: eu sou jovem, eu sou inexperiente, eu não tenho. Não, ninguém despreza você por ser jovem pela idade, mas sim pelo que você representa, pela capacitação que você recebe do alto. É ela que diz quem você é e a capacidade que você tem, né? E ele diz: torna-te padrão dos fiéis. Olha, aí está a exigência, aí está a diferença que nós temos levantado para a igreja. A igreja não pode ser apenas mais um lugar de reunião das pessoas. A igreja não pode ser mais um lugar de pregação da palavra. A igreja tem que atingir um padrão de excelência condizente com a palavra de Deus. Então nós temos que ter um padrão elevado. Nós temos que ser santo, não é simplesmente ser separado dos seus hábitos, ser diferente na sua maneira de ser. Ser santo é ser especialmente diferente, é ter um padrão muito elevado, é ter um padrão de excelência de vida compatível com aquilo que Deus e a sua palavra exige de nós. Então, olha o padrão. Então tem muita gente se achando crente por confessar Jesus, por frequentar a igreja, por ler de vez em quando a Bíblia, por dizer que tem Jesus, por colocar um monte de coisa no carro, nas portas da entrada, por mandar dizerezinhos de Jesus e lembrancinhas com textos, com versículos. Não ser crente é viver um padrão elevado. Há uma exigência que padroniza a nossa vida, que nos torna exemplos. E agora que vem a questão: a igreja verdadeira, aquela que é padrão, não para o mundo, padrão para os fiéis, padrão para a própria igreja. A igreja que faz diferença não é aquela que é padrão para o mundo. Para o mundo é fácil. Se você chegar diante do mundo, a sua postura minimamente, basicamente de uma conversão e de uma confissão pública diante de Cristo, já te faz diferente de que o mundo é. Agora,
é padrão para a igreja, é padrão para aqueles que já confessaram, é padrão para aqueles que creem no Senhor, é padrão para aqueles que se dizem crentes. Essa é a diferença. Se eu não consigo ser padrão para o mundo, quanto mais para os fiéis. E ele diz, então seja um padrão na palavra, ou seja, um exemplo na palavra. O que quer dizer isso? Um exemplo de uma pessoa bíblica, um exemplo de alguém que obedece, que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, de alguém que não apenas conhece. Ninguém está falando aqui que você, a excelência desse padrão te exige ser um conhecedor exímio da palavra de Deus, um teólogo, um acadêmico. Tem muita gente achando que o academicismo é que vai te dar essa condição. Nos seminários, muitos saem lá, pastores formados, muito conhecedores da Bíblia em todas as suas facetas, teologias, mas eles esquecem que não é isso que o torna um exemplo da palavra. O exemplo da palavra não é só aquele que conhece a palavra teoricamente, teologicamente, mas aquele que pratica a palavra, que vive a palavra, que tem a palavra não apenas como seu amuleto, mas tem a palavra como seu alimento diário, que lê, que pesquisa, que aprende, que medita. O primeiro salmo diz: bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra dia e noite. É inadmissível que você, improvável, totalmente improvável que você alcance um padrão de excelência de Deus como igreja, um padrão de exemplo para os fiéis, se você não tem interesse, se você não alimenta a palavra de Deus. Aí você vai chegar diante de um fiel e ele vai discutir uma heresia e você não vai saber responder, você não vai saber contradizer. Então o discernimento que nos falta, o discernimento, eu já falei isso aqui, o discernimento verdadeiro não provém de você ser lógico, provém de você ser bíblico. A Bíblia não é um dicionário que você acha a resposta ideal ali para cada coisa que você quer, mas ela tem a resposta para tudo que você precisa. Outra coisa que ele fala: seja um exemplo no procedimento. Outra coisa que me chama a atenção: como é que eu estou procedendo? Como é que eu me procedo com as pessoas? Sejam elas as mais íntimas, sejam elas públicas, porque tem gente que quer uma educação perante os de fora, mas os de dentro ele é uma lástima. Então vive uma dualidade. Como é que eu estou procedendo com as pessoas? Como é que eu estou procedendo nos meus negócios? Eu continuo fazendo coisas erradas? Eu continuo agindo como eu agia antes? O meu sim é sim, o meu não é não? Eu continuo aceitando certas coisas que não condizem com os princípios e os valores cristãos? Como é que eu procedo? Como é que eu procedo quando eu estou diante de pessoas que não são crentes e eu estou ali no meio e elas fazem o que fazem e o que eu faço? Eu mostro quem eu sou, eu discordo, eu contradigo, ou eu me alio a elas para não ofender, para não sair fora? Como é que é o meu procedimento? Eu tenho mostrado a cara, eu tenho mostrado a face de quem eu sirvo, de quem eu represento, diante de qualquer situação? Essa é uma pergunta que você tem que falar. O padrão é esse. Eu sou o mesmo na igreja, em casa e na rua. Eu estou dizendo, todos nós temos que ser. Ainda que sejamos pecadores e cometamos falhas e erros, mas temos o arrependimento, temos o Espírito Santo nos incomodando, mas nos acovardarmos diante daquilo que temos que ser, seja por uma oportunidade financeira, seja por uma oportunidade pessoal, seja para não desagradar ninguém, é negar Jesus. Porque Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. E como você nega Jesus? Você vai dizer: não creio em Jesus, não creio. Não, negar Jesus é não ser o que você é, não ser o representante dele, aonde quer que seja. Não, vou ficar quieto aqui, porque se ele souber que eu sou crente, eu perco essa oportunidade. Não, estou diante da minha família, estão falando besteira, mas eu vou ficar de boa aqui, porque senão eu vou ficar desagradável.
Não estou dizendo que você seja um desagradável, estou dizendo que você se posicione de tanta forma que as pessoas vão evitar de falar besteira do seu lado. O seu procedimento está nisso. Se nos seus negócios, né, eu vejo tanta gente crente vendedor. O vendedor já tem um dom em si de vender, né? Eu não sou. Mas tem gente que vende até um prego na rua. O problema é que esse vendedor, ele não sabe que agora ele é um crente. Se eu estou vendendo isso aqui, ele vale 5, eu não posso dizer que vale 10. Não, isso eu estou vendendo, isso é venda. Não, isso é trapaça. Se eu sei que isso aqui está estragado, eu não posso vender como se tivesse bom. Não, mas isso é venda. Não, isso é trapaça. Isso não é proceder como um crente padrão. Um homem de Deus e uma mulher de Deus diz a verdade, vive a verdade, não menos do que isso. O homem de Deus não é aquele que chega diante do tribunal e tem que colocar a mão na Bíblia para dizer: vou dizer a verdade, somente a verdade, nada mais, nada menos que a verdade. Não, ele vive e diz a verdade todo instante. O seu procedimento revela quem você é. Errar faz parte da nossa vida. Agora, fazer as coisas conscientemente em desacordo com os princípios de Deus e com os valores cristãos, isso é completamente absurdo. E às vezes a gente está tão acostumado a fazer o errado que a gente se converte, fala, confessa, mas na hora de funcionar a gente faz achando, aprendeu tanto a mentir para nós que acha que é verdade. Outra coisa que ele fala aqui, né? Tem que ser um padrão no amor. Um padrão no amor, né? Falar de amor é fácil demais. Falar de amor é fácil demais. Não, você tem que amar. Sim, o amor de Deus, o amor verdadeiro é aquele que vem do Senhor. E esse amor não vem desacompanhado. Esse amor não vem sem justiça. Esse amor não vem sem obediência. Porque as pessoas dizem: eu amo Jesus. Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então ele quer dizer nada mais, nada menos que o seguinte: se você não obedece meus mandamentos, você não me ama e nunca me amou. Porque a evidência do seu amor por mim é a sua obediência. Essa é a evidência do seu amor. Quem obedece não precisa dizer. Quem é fiel não precisa falar. Você quer ver alguém ficar assim: olha, eu não fiz isso, eu não faço isso, olha, eu não sou assim, eu não sou assim. Pode tirar o cavalo da chuva, que esse está com dúvida. Ou ele já fez errado, ou ele está pronto para fazer. Porque o fiel, o obediente, não tem que ficar falando, não tem que ficar provando. O amor dele fala por si só, não é cheio de romantismo e cheio de coisinhas. É no procedimento que o amor fala mais do que nas palavras. Então tem que ser um exemplo. O amor tem que ser mais abrangente, né? O amor não pode se reduzir a apenas as pessoas que eu gosto, porque amor não é gostar. As pessoas que não entendem isso, elas só amam quem gosta, mas o amor é um mandamento, e mandamento é ordem, mesmo que você não goste. Ame. Por isso que Jesus diz: ame os teus inimigos. Quem gosta de inimigo é uma pessoa doente, né? Quem gosta de inimigo? Eu amo os meus inimigos, eu gosto deles. Não. Mas Jesus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, porque é ordem. Eu tenho que ser também um exemplo, um padrão na fé. Essa fezinha, né, de acreditar, essa fezinha que não me transforma, essa fezinha que não muda o meu coração, essa fezinha que não me faz entregar minha vontade de Deus, essa fezinha que não me faz viver para a glória de Deus, isso é fé pequena. É homem e mulher de pouca fé. Eu tenho que ser um exemplo na fé, na confiança. E a fé, ela me dá isso, né? O propósito do cristianismo não é tornar a minha vida fácil. O propósito do cristianismo é me dar força e fé, caráter. Através dessa fé, essa fé que me dá o caráter e a força para superar as dificuldades da vida. A fé que só é fé quando as coisas estão boas, isso não é fé, isso é positivismo. Esses coaches da vida, esses que buscam, e eu falo publicamente,
é meu posicionamento, as teologias da prosperidade, porque eles são adeptos dela, são consequências dela. Eles não falam de fé, eles não atuam na sua fé, eles atuam no positivismo. Você tem que ser que, se você fizer igual a mim, você vai ter o que eu tenho, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, é sempre no como, é uma estratégia para atingir alvos materiais, pessoais, para a sua própria glória. A fé me transforma num instrumento perfeito de louvor e adoração para a glória de Deus. Esse é o padrão de fé. Ela não é medida por quanto eu confio que Deus vai me ajudar, ela é medida por quanto eu descanso nas promessas dele. E ele fala um padrão, seja um padrão na pureza, né? Na pureza. Como é que está o coração? Não é puritanismo que ele está falando aqui, não, é na pureza do seu coração, algo que não está contaminado, algo que não está misturado, algo que está realmente purificado, né? A purificação, o processo de purificação é quando o passado não mais intervém ou obstrui a minha relação com Deus no presente. Se tem alguma coisa que obstrui a sua relação com Deus no presente, você está vivendo, seu coração está impuro, a sua vida está sem pureza. Nós pecamos e isso contamina o nosso coração, ponto. Mas viver o pecado é manter-se sujo diante de Deus. Isso impede ou obstrui a minha relação com Deus. Tem gente que não consegue ter a verdadeira intimidade com Deus porque persiste em cometer erros, em não ser purificado por Deus, né? Em não deixar o passado para trás, em não deixar as coisas velhas para trás, em não se tornar nova criatura de fato em Cristo Jesus, que vive as boas coisas do reino e tem o seu valor maior nas coisas celestiais. Esse é o padrão de pureza. Se o seu coração está contaminado pela mágoa, pelo ressentimento, está na hora de ver, não, mas a pessoa fez aquilo comigo e eu não aceito. Seu coração está impuro, meu coração está impuro. Se o nosso coração está preenchido por inveja, e eu não tenho inveja, não, basta ver alguém se dando bem, você logo. Se o seu coração é crítico, eu oro para Deus, meus irmãos, o tempo todo, Senhor, que eu seja pronto a ouvir tardinho falar em dar. Eu não quero, Senhor, criticar ninguém, julgar ninguém precipitadamente, eu não quero falar mal de ninguém. Se a gente continua falando mal de ninguém, a língua fala, a boca fala, o coração está cheio de ranço, de maldade. Preciso parar de olhar os defeitos dos outros, preciso parar de olhar as coisas erradas dos outros, preciso parar de falar mal dos outros, falar mal dos irmãos, seja qualquer erro que for, procura as coisas boas. Isso eu não estou apontando dedo para você não, isso é um padrão que eu busco para mim, e olha que eu estou longe disso. Todos nós devemos buscar, porque isso contamina, isso suja o nosso coração. Todo esse tipo de sentimento faccioso, todo tipo de pensamento e de sentimento que não condiz com aquilo que é o verdadeiro crente. Tem que ser padrão elevado. E ele vai continuando dizendo: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui ele define a posição de um líder de igreja, aquele que tem a meditação e a leitura constante da palavra de Deus. Ele está se alimentando constantemente da palavra de Deus. Ele não está procurando a palavra de Deus apenas um texto para ele pregar. Ele diz a leitura, a exortação. Ele está sempre pronto a exortar. Pastor, está exortando demais, essa igreja exorta demais. Olha aqui que ele está dizendo: mantenha-se, aplica-te à leitura e à exortação, porque a exortação é a melhor maneira de te ajudar a levantar e sair do erro, a ser um verdadeiro crente. O que te alivia, o que te sustenta ali, Deus está sempre pronto a aliviar, a solucionar problemas. Mas quando você é exortado no caminho errado, você tem a oportunidade, esse é o ato de amor. Opa, volta no caminho certo. Não adianta nada você estar se sentindo feliz no caminho errado. Você não constrói uma igreja de verdade
apenas pregando coisinhas boas que elas querem para aliviar, apenas solucionando problemas pessoais e passageiros. Uma igreja de verdade é aquela que exorta as pessoas a acordarem para aquilo que foram chamados. Cada um de nós fomos chamados para ser um instrumento de Deus. Cada um de nós foi chamado para adorar a Deus. Cada um de nós foi chamado para viver para a glória de Deus. E ele continua, na exortação e ao ensino. Tem que ensinar. E tem que estar disposto a aprender para ensinar. Se você não quer aprender, como você vai ensinar? Ensinar o quê? Se você não tem disposição de aprender, você vai ensinar o quê? Será que não é vergonhoso para cada um de nós que vive tantos anos na igreja, se uma criancinha chegar e perguntar alguma coisa da Bíblia, eu não sei responder? Minimamente. Eu tenho que ligar para o pastor? Eu tenho que ligar para a líder de infantil? Será que isso não envergonha? Alguém chegar de fora e perguntar, por que a Bíblia diz isso? Espera aí, eu vou ligar para o meu pastor. Eu não sei responder. Até que ponto é justificável eu não saber as coisas? É claro que eu não estou falando, volto e reitero, você ser um acadêmico profundo conhecedor, mas até que ponto você tem o conhecimento necessário, essencial, para quando te indagarem você dizer, eu sou um instrumento, eu sou um representante de Cristo? Mas não, você é um representante de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino. Você chega diante de outro, a pessoa te pergunta, pode ser perguntas difíceis, não estou dizendo isso, tem perguntas, olha, essa aí. Agora, e as básicas? E as questões mais simples? As pessoas não perguntam só coisas difíceis. Às vezes a pergunta se torna difícil porque você não está meditando tanto na palavra que dificulta você raciocinar. Então, não pode. A igreja de líderes, uma igreja forte, ela tem que levantar. Você tem um representante. Imagina o representante chegar diante do cara e falar, isso, espera aí que eu vou perguntar. Não, espera aí que eu vou perguntar. Não, tem certas coisas que sim, mas tem outras que não. Outras que você, espera aí, isso assim, mas se você quiser uma resposta mais elaborada, eu posso buscar, mas eu sei que assim. Então olha que ele continua dizendo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, que te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Aqui Paulo está falando do dom que foi dado a Timóteo, mas isso não tira a gente, mas nenhum presbítero pôs a mão, me deu dom, Deus te deu. Não tem ninguém aqui que não tem um dom. Eu sou um bom vendedor, quem te deu esse dom? Eu sou boa para fazer isso, quem te deu esse dom? E tem os outros dons espirituais que você nem entende às vezes. Tem pessoas que acham, eu não sei falar, até que fale. Não entende que Deus já te deu capacidade, capacita. Deus volta a falar que é aquilo que a gente sempre fala, todo mundo ouve, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Cadê o seu dom? Não negligencie ele. Tem algo que você sabe fazer melhor, faça. Deus te deu e vai te aperfeiçoar. Imagina o dom que você tem aperfeiçoado ainda mais por Deus. Ele já te deu o dom. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. E ele continua, medita essas coisas e nelas ser diligente para que teu progresso a todos seja manifesto. O que está faltando de você, o seu progresso ser manifesto às pessoas, aos fiéis, aos de fora, é a diligência da sua vida, a diligência no uso dos dons, a diligência na busca da verdade, a diligência no viver cristão. Nós somos muito negligentes. Lembra quando eu falei? As pessoas se enchem do Espírito Santo, elas buscam se encher do Espírito Santo, elas almejam encher do Espírito Santo, mas esquece que a evidência de um homem, de uma mulher, de um cristão verdadeiro, de um crente verdadeiro, ser cheio do Espírito Santo,
é que ele não atenta tanto mais para o que ele está fazendo e realizando, mas ele fica mais atento ao que está negligenciando. O que ele está deixando de fazer, o que ele está deixando de ser. Então, estar cheio do Espírito Santo não me leva a observar com mais propriedade o que eu estou fazendo, porque as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo para realizar. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo para fazer coisas, mas ela esquece que o Espírito Santo nos enche primeiro a trazer atenção para aquilo que nós estamos negligenciando. Então aí que está cheio do Espírito Santo, ele vai te encher para você ser mais diligente do que negligente, né? E ele continua dizendo aqui, né? Aí você vai ter a manifestação dos outros. Não, as pessoas não me reconhecem. Claro, quer ser reconhecido como? A única coisa que as pessoas sabem é que você é da religião dos crentes. Seus parentes te reconhecem como mulher e homem de Deus? As pessoas com quem você trabalha estão te reconhecendo como homem de Deus? Você está manifestando isso? Até sem palavras. Você não vai ficar lá com a Bíblia, lá, eu sou crente. Não. No seu postura, no seu procedimento, manifesta na sua diligência, no viver e buscar a verdade. Em não deixar, em não se acomodar, em não aceitar a mentira. Aí olha o que ele está dizendo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja que aquilo que a pessoa fala, que quando ele começa a falar que o exercício da piedade é mais importante do exercício físico, ele não está negligenciando, diminuindo, desvalorizando os exercícios físicos. Tanto que ele diz: tenha cuidado de ti mesmo. Olha, é inadmissível que as pessoas sejam tão relaxadas e negligentes com o seu corpo e com a sua saúde. Tem tanto crente relaxado, tem tanto crente que não cuida da sua saúde, tão relaxado, não faz uma dieta, não faz um exercício físico, está ali. Existem problemas físicos, fisiológicos, que a pessoa tem que tratar, mas existem muitos problemas que são causados, e a maioria deles, eu até falo com mais propriedade, a maioria deles são causados por negligência, por relaxamento, por não cuidar de si mesmo. Somos templo do Espírito Santo, temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da saúde da nossa vida, tanto a saúde espiritual, tanto a saúde interior emocional, como a saúde física. Não preciso, não vou olhar isso. Então, a maneira como você come, a maneira como você faz seu exercício físico, a maneira como você vive, ela te traz cuidado para o corpo. Se você não tem hora para nada, se você não tem uma dieta, você não está cuidando, sendo diligente no cuidado do seu corpo, você está sendo negligente, e isso é um erro grave. Ele diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, a doutrina que você ouve, o ensino que você ouve, defende a sua doutrina, cuidado para que as pessoas não te enganem por qualquer vento de doutrina, que são contrários à palavra de Deus, e é sutil isso, né? Muda um negocinho aqui, muda outro, e você, é melhor você manter-se bíblico, mesmo que você não entenda, mesmo que aquilo te desagrade, do que você seguir outros ventos de doutrinas que podem parecer mais agradáveis a ti, mas que são heréticas e que não condizem com a verdade, né? E continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É claro que você não se salva, isso não é uma contradição, a Bíblia não ia contradizer que você se salva. A salvação vem única e exclusivamente de Deus, mas Deus nos ama tanto que Ele nos usa, tanto para a nossa vida como para a vida dos outros. É claro que você tem o evento único da justificação que provém da fé, mas a santificação é ato contínuo e continuado até que Jesus volte. Esse processo, ele é o único meio que a gente pode dizer, segundo a doutrina pelo qual nós professamos, a doutrina da graça, é o único meio que a gente pode chamar de sinergismo, ou seja, de cooperação do homem com Deus, ou seja, o esforço seu, porque o resto para a salvação é monegismo, tudo vem de Deus, tudo
do Senhor. Então, essa é a única coisa. Então ele está falando, ele está dizendo aqui, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás. Ou seja, se você aplicar isso, não só continuarás no processo de salvação, de santificação, pela qual sem ela ninguém verá a Deus, como você alcançará, levará a salvação aos outros. Volto e reitero, só Deus salva, mas Ele nos usa, Ele nos ama, Ele nos chama para ser instrumentos dele. Nós somos ferramenta na caixa do construtor da vida, do arquiteto da história. Cada um de nós é uma ferramentinha nas mãos de Deus. Então esse é o texto, né? A exortação que Paulo faz a Timóteo aqui é a fidelidade dele e a diligência dele no ministério. Cada um de vocês tem ministério. Isso aqui não foi feito só para pastores e líderes, foi feito para cada um. Quando eu chego nas igrejas, vocês sabem, eu falo, quem tem ministério, só aqueles que têm uma função dentro da igreja, uma função eclesiástica, acha que tem ministério, esquece que na sua casa é ministério, seu casamento você é ministro, na sua família você é ministro, na vizinhança você é ministro, na escola você é ministro, no trabalho você é ministro. Você é um representante de Cristo, você é um representante do reino, você é um embaixador. Então o seu ministério, o meu ministério é sermos representantes de Cristo. Então a diligência desse ministério, é assim que se forma uma igreja forte. Eu nunca sonhei em ter uma igreja grande, mas eu sempre sonho em ter uma grande igreja, uma igreja forte, uma igreja capaz de realmente ser um padrão de excelência e de exemplo para a própria igreja, Por isso vocês são chamados, levantados, não para apenas participarem e ouvirem o culto, mas para cultuarem a Deus, não apenas para exercer uma função dentro da igreja, mas principalmente para exercer o seu ministério lá fora. Se o ministério mais importante da nossa vida fosse dentro da igreja, Jesus não diria para a gente ser sal da terra e luz do mundo, diria para a gente ser sal no sal e luz na luz. Ele nos chamou para ir pregar o Evangelho, Ele nos chamou para ficar. Então, o ministério mais importante de cada um de nós é o que fazemos lá fora. O meu ministério como pastor, o meu exemplo lá de fora talvez seja tão forte como o que eu prego a palavra. Então eu não sou um ministro só a hora que eu estou no púlpito pregando a palavra. Tem muitos pastores caindo, tem muitos pastores doentes, tem muitos pastores vivendo problemas sérios e disfarçam, mascaram a igreja, nem se incomoda, porque ele vem, exercita bem o ministério dele, prega a palavra, faz as coisas, todo mundo fica de boa. Publicamente ele é o mesmo, mas lá na vida privada ele está muito longe disso, muito longe disso. Então a igreja não percebe, precisava andar mais com o seu pastor para ver as atitudes dele fora da igreja, para ver se ele está minimamente harmonioso da sua vida pública e da sua vida privada, né? Então precisamos ter, e pastor também é ser humano com problemas, às vezes ele não está porque está com problema, e a igreja precisa ajudar, né? Então a questão é que lá fora é que chama. Agora, o que nós somos lá fora, aqui dentro, vai ser exemplo dos fiéis, não adianta levantar a mãozinha, adorar e fazer se eu não, de fato, meu coração não estiver em Cristo, para que eu possa ser verdadeiramente o embaixador do reino. Amém? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Nós estamos fazendo uma pequena reforma na igreja, mas nós vamos fazer uma grande reforma nos nossos corações. A igreja física, ela pode nos trazer um certo conforto, deleites, mas é dentro dos nossos corações que a reforma deve existir. Amém? Vamos ficar de pé.